Salve galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação. Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que é comum em todas as escolas, concursos, salas de aula à parte. É o quê? Sujeito. Sujeito, como você já estudou na aula passada, ela faz parte dos chamados termos essenciais da oração. Sim, toda oração ela apresenta os seus termos essenciais. E esses são dois, sujeito e predicado. Na aula de hoje eu vou falar sobre 3 tipos de sujeito, que é o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito desinencial. Ou simples desinencial, ou sujeito elíptico, o que você já estudou, o que você já viu. Mas são esses 3 tipos. Bem, para classificar o sujeito, eu primeiro tenho que entender qual o conceito de sujeito. Sujeito é o assunto da oração. Sujeito é o referente da oração, é sobre quem se fala na oração. Também você pode estudar o sujeito como aquele que pratica ou sofre a ação verbal. Bem, tem vários conceitos, várias formas de expressar isso. Mas vamos lá. Sujeito é sobre quem se fala na oração. Para classificar o sujeito, eu vou olhar para o seu núcleo. Quais as palavras que podem desempenhar a função sintática de núcleo do sujeito? Ora, substantivo, pronome. Normalmente o pronome aí ele aparece substituindo o substantivo como sujeito da oração. Então, pronome, substantivo. São as 2 palavras que podem funcionar como núcleo do sujeito. Daí, para saber como classificar, eu vou observar uma estrutura oracional. E quando eu observo essa estrutura, por exemplo, eu vou ver aqui, os alunos sabem que quando eu estou dando aula de sujeito, eu gosto de usar o pilô verde, porque o pilô verde, sempre que eu utilizo o verde, eu estou identificando o sujeito. E aí aparece uma coisa, sempre que você quiser saber quem é o sujeito da oração, eu te dou um conselho. Olha para o verbo. O tempo da infância é inesquecível. O verbo está aqui. E eu posso dizer que ele inicia uma informação, que é inesquecível. Bem, sobre quem ele fala, quem é o referente, o que é inesquecível? Ora, o que é inesquecível é o tempo da infância. Veja bem, esse tempo da infância, eu quero saber quem é o núcleo do sujeito. O que você vai fazer? Você olha aqui para o que tem o que é um artigo. O artigo é o X9 da história. Ele é o X9 da conversa. Ele vai indicar sempre que é o núcleo do termo sintático. E aqui ele está me dizendo que o núcleo é a palavra tempo. Se núcleo aqui é tempo, eu só tenho um núcleo. Por isso que eu chamo de sujeito simples. Eu classifico como sujeito simples, porque ele apresenta apenas um núcleo. Se eu tenho um núcleo, sujeito simples. Agora, se o sujeito simples apresenta um núcleo, o composto ele apresenta 2 ou mais núcleos. Mas como é que eu vou identificá-los? Ora, você vai fazer a mesma coisa, olhar para o verbo. Veja, o verbo aqui, verbo ser, está na terceira pessoa do plural. São amigas. Veja bem, eu estou dando uma informação. Quem são as amigas? Quem são amigas aqui na história? Sobre quem eu falo? A alegria, olha aqui, artigo, alegria, artigo, dor. Então eu tenho aqui, o núcleo alegria, o núcleo dor. Eu tenho 2 núcleos. Então eu posso dizer que aqui, o sujeito, ele é composto porque ele é formado por 2 núcleos. 2 substantivos, na verdade. Agora, existe o sujeito desinencial. Algumas gramáticas chamam apenas de sujeito simples. Outros vão chamar de sujeito elíptico. Tem vários nomes, mas é o antigo sujeito oculto. Você passou aí, as pessoas mais antigas que estão assistindo essa aula, com certeza estudaram na escola o nome de sujeito oculto. Isso aqui seria uma nova nomenclatura. Mas veja bem, quando eu falo que o sujeito é desinencial simples, é porque o verbo me permite identificar a pessoa que pratica a ação. Quer ver? Olha só o verbo aqui, o verbo da primeira ação. Tenho. Quando você conjuga o verbo, quem tem?
Eu tenho, tu tens, ele tem. Ah, então aqui, veja bem, quem é que tem aqui? Sobre quem eu estou falando? Ora, o sujeito não está escrito, mas eu posso indicar que sou eu. Como é apenas um núcleo, por isso que eu digo que ele é um sujeito simples, desinencial, porque pela desinência do verbo, o aqui, me permite, o me permite dizer quem é o sujeito que pratica a ação. A mesma coisa acontece na frase de baixo. Acreditamos. Quando você usa essa desinência mois, eu acredito, tu acreditas, ele acredita. Nós acreditamos. Veja bem, o nós não está escrito, mas pela desinência do verbo, eu posso identificar qual a pessoa que pratica a ação. Daí, observe, eu falei de 3 tipos de sujeito. Eu tenho o sujeito simples, que algumas gramáticas hoje ficam chamando de sujeito expresso ou determinado. Ele é formado por um núcleo apenas. Eu posso dizer que eu tenho um sujeito composto, em que eu tenho mais de um núcleo. E eu tenho um sujeito simples desinencial, cuja desinência do verbo que está no predicado permite identificar o sujeito. Eu botei essas frases aqui embaixo só para poder brincar um pouco. Eu acho que eu tenho tempo, não tenho, Fredson? Meu amigo aí das carrapetas. Veja bem, falavam da vida os velhinhos da rua. Veja bem, quem é o verbo dessa história aqui? O verbo é falavam. Alguém pratica a ação de falar. Bem, falavam da vida, falavam sobre a vida. Isso aqui é um advérbio de assunto. Então, falavam da vida, quem praticava a ação de falar? Ora, eu tenho aqui os velhinhos da rua. Observe o artigo. O artigo te diz quem é o núcleo do sujeito. Velhinhos. Por isso que o verbo está na terceira pessoa. Ué, professor, mas pode isso? O sujeito não tem que vir no início da frase? Veja bem, quando eu tenho sujeito mais predicado, eu tenho o que eu chamo de ordem direta oracional. Aqui eu botei o predicado e depois o sujeito. Então eu tenho uma ordem indireta. Eu inverti a frase. A frase está na ordem inversa. Por isso, um sujeito aqui, só tem um núcleo. Eu vou dizer que isso aqui é um sujeito simples. Na frase de baixo, descartamos a casa velha. Eu e Ana. Veja bem, o verbo descartamos. Quem pratica a ação de descartar? Descartamos a casa. Quem descartou a casa velha? Eu, que é um núcleo, e Ana, que é outro núcleo. Eu e Ana somos nós. Nós descartamos o quê? A casa velha. Veja bem, eu tenho mais de um núcleo, então aqui é um sujeito composto. Mais uma vez, o sujeito está invertido em relação a quem? Em relação ao predicado. Para terminar a aula, vieste na hora exata. Veja que o verbo, eu vim, tu vieste. Vieste está se referindo a tu. A desinência do verbo me permite identificar aqui o sujeito. Então, tu vieste na hora exata. Essa aí é uma forma de você descobrir sujeito e praticar o sujeito. Essa primeira aula, ela fica nesses 3. A segunda aula falará de sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Entra lá na página do Monteiro, dá um clique, fale aí se você gostou, não gostou, fale o que você gostaria de ver aqui no canal, fale qual aula que você gostaria de assistir. Veja bem, a gente está indo bem básico para depois aprofundar um pouco mais. Porém, o mais importante, a coisa que mais importa é que você se inscreva no canal, dê o seu like e que nós vamos continuar estando aqui para ajudar vocês. Nós estaremos estando aqui, é dose, hein? Nós estaremos aqui para ajudar você a melhorar o seu desempenho acadêmico, o seu desempenho escolar e, claro, ter sucesso na vida. Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo encontro. Abraço.